Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa segunda semana. Então, como eu havia explicado para vocês no grupo, é, eu vou publicar um vídeo, né, explicativo, né, sobre os temas da apostila nas quartas-feiras. Na sexta, eu aguardo, né, até sexta às 18 horas, eu aguardo vocês me mandarem as atividades. Então, tô publicando hoje, quarta-feira. Vocês podem me mandar a atividade que eu vou passar aqui no vídeo até sexta às 18 horas. Então, vamos prestar atenção nos prazos, né? E na segunda-feira eu faço a correção dos exercícios, posto a correção para vocês, tá? Então, nessa segunda semana, a gente vai continuar falando sobre globalização, só que a gente vai falar de uma forma diferente. Então, a gente vai falar um pouco, eu já expliquei, né, globalização, né, que é essa movimentação, né, esse fluxo de pessoas que a gente tem atualmente, né, mas apesar de não ser um fenômeno atual, como eu expliquei para vocês, que é um fenômeno desde lá da saída dos europeus, né, que eles desde as expansões marítimas que eles vieram para outras áreas do planeta, né? Mas esse nome é um nome recente, né? Era chamado de mundialização, que agora é substituído por globalização. Então, a globalização, de um modo geral, ele é um processo de integração e inter-relação entre os países, né? Foi através da globalização que caiu uma política, mas não é que essa política não existe até hoje, ela existe, né? Mas que caiu muito por baixo a política do liberalismo, o neoliberalismo, que é a proteção dos produtos internos. Então, a globalização, ela é muito além ela expande, né, pelo mundo todo. Então, economicamente, a globalização, ela é grande economicamente, politicamente, culturalmente. Então, se uma moda, né, é lançada lá em Paris, daqui a poucos dias ou a poucas horas, essa moda, ela já está sendo usada em outros países, tá? A informação, então a gente tem informação em modo real sobre tudo que está acontecendo no mundo todo, né? Além de que o fluxo de pessoa é muito grande. Então, hoje, agora, você pode estar aqui no Brasil, à tarde ou à noite, você pode estar em outro país, né? Então, isso é a globalização, tá? O termo, como eu falei para vocês, o termo globalização é um termo recente, apesar de que esse fenômeno é um fenômeno antigo, um fenômeno que já vem acontecendo há muito tempo. E uma das empresas, né, que fazem parte desse fenômeno são as empresas transnacionais, que é o que a gente vai falar mais sobre isso hoje. As empresas transnacionais são aquelas empresas que elas possuem a matriz, né? O que é a matriz? A empresa principal em um país, geralmente, na maior parte das vezes, é um país desenvolvido, e ela tem as filiais em outros países. Esse termo transnacional, ele vem substituindo o termo multinacional. Então, multinacional já caiu por baixo, já é antigo. Porque multinacional dá a impressão de que eu tô falando que aquela empresa, ela é a dona, né? O país dono daquela empresa são várias nações. E não é bem assim. Então, o termo transnacional significa que aquela empresa, ela passou as barreiras do seu país de origem. Então, ela tem a matriz no seu país de origem, que é um país desenvolvido, e tem as filiais nos países, vamos dizer assim, na maior parte das vezes, nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque nesses países
em desenvolvimento, a gente tem facilidade, né, em impostos, né? A gente tem matéria-prima barata, né? A gente tem mercado consumidor, a gente tem uma matéria-prima abundante, tem apoio das políticas, né, da região em infraestrutura e além de isenção de vários impostos, né? Então, o lucro que é produzido, ele é destinado para a matriz, para a empresa principal, né? Para a instalação de outras filiais. Então, e a outra parte é destinada à matriz. Então, as primeiras empresas transnacionais, elas surgiram no final do século XIX. Entretanto, o auge foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, as empresas, elas saíram do seu país de origem e foram para outros países logo após a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, a maior parte das empresas transnacionais, a matriz é nos países industrializados, nos países desenvolvidos, certo? E a globalização foi um fator muito importante para essas empresas, né? Para elas poderem sair do seu país de origem e expandir para outros países, né? Então, atualmente, a gente tem 40 mil empresas transnacionais que estão em atividade. A maior parte delas são de países industrializados, né? Entretanto, a gente tem empresas transnacionais indianas, mexicanas e brasileiras, que não são países desenvolvidos. Então, a gente tem empresas transnacionais que a matriz é desses países. Então, dando um exemplo, né, que a matriz é do Brasil, mas o Brasil ele tem filiais espalhadas pelo mundo inteiro, né, dessas empresas, é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma empresa brasileira que a matriz é aqui, mas ela tem filiais espalhadas pelo mundo todo. A Sadia é uma empresa brasileira, né? A matriz é brasileira e as filiais estão espalhadas pelo mundo todo. A Perdigão, a Alpargatas e a Gerdau, tá? São empresas transnacionais em que a matriz é brasileira, mas que as filiais estão espalhadas pelo mundo todo. Mas a gente também recebe, né, bastantes empresas em que a matriz é em outro lugar e a gente tem a filial aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem uma mão de obra barata, a gente tem um mercado consumidor muito bom, a gente tem isenção de impostos, investimento em infraestrutura, né? Matéria-prima abundante, energia abundante. Então, várias empresas se interessam em vir para o Brasil. Fora que a política brasileira de economia não é uma política protecionista, em que ela protege o seu produto, coloca um preço melhor no seu produto e cobra altos impostos para produtos que vêm de fora. Não, ela é uma política que ela dá abertura para todos os tipos de empresa, né? Seja de qualquer parte do mundo. Então, empresas transnacionais que têm filial aqui no Brasil é a Coca-Cola, a Pepsi, a Unilever, o McDonald's, a Nestlé, a Nike, a Adidas, a Puma, a Volkswagen, a GM, que é a General Motors, a Toyota, a Nokia, a Sony, a Siemens, a Peugeot, Viva, entre outras, né? A Claro, que são empresas transnacionais em que a filial é aqui, tá? E que a matriz é em outro país. Então, termo multinacional, se vocês virem, já caiu de mão, tá? Já caiu por terra, não existe mais. Para vocês entenderem, né, um pouco mais sobre isso, para ajudar a compreensão de vocês, assistam esse vídeo aqui, ó, tá? Tem um link lá no YouTube. Bom,
eu vou fazer uma coisa diferente a partir dessa semana. Eu vou ler exercício por exercício com vocês e vou explicar para ajudar a vocês a entenderem mais, tá? Então, vamos lá. Exercício número 1, página 92. Lembrando, quem tem a apostila impressa, pode fazer na apostila mesmo, tá? Aí me manda foto só dos exercícios feitos na apostila. Quem não tem a apostila impressa, não tem problema. Faça no caderno e tira foto dos exercícios no caderno, tá? O exercício número 1. Preencha a tabela com os dados do produto. Então, vocês vão pegar 8 produtos aí na casa de vocês e vão colocar aqui na tabela o nome desses produtos e aqui a origem de fabricação. Então, aqui eu peguei um que eu tenho aqui em casa, não que eu beba. Ó, eu peguei um vinho, aqui só para dar de exemplo para vocês. Então, vocês vão procurar no rótulo, né, geralmente aqui atrás, ou em cima, ou embaixo, a fabricação. Então, ó, esse vinho aqui, ó, deixa eu focar aqui para vocês. Ó, ele é de uma indústria argentina, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar... Aqui no produto, vocês vão colocar o nome do produto e aqui a origem de fabricação. Então, fabricado na Argentina, certo? E assim vocês vão fazer com 8 produtos. 2. No mapa, olhando aqui no mapa, quem tiver com a apostila impressa, eu peço que vocês peguem lápis de cor do irmão, do primo, ou se estiverem em casa aí, colore para ficar mais bonitinho. Então, vocês vão colorir, né? Ou eu fazer símbolos, né? Que desses países de origem. Então, aqui, ó, o meu vinho que eu escolhi aqui, ó, esse não é argentino. Então, eu vou vir aqui no mapa. Eu vou colorir, para quem não sabe, a Argentina fica aqui. Eu vou colorir, né? Sei lá, vou escolher. Não pode escolher azul, viu, gente? Azul é água. Preto também não. Então, qualquer cor. Expliquei para vocês isso lá no primeiro ano. Lembra quando a gente estava estudando cartografia? Então, eu vou escolher uma cor e vou fazer a legenda, né? Aqui, por exemplo, vou pintar de rosa. Aqui, eu vou escrever... Vou fazer uma bolinha rosa e vou escrever o nome do país. Certo? E assim, vocês vão fazendo com os 8 produtos. Quem tiver no caderno... Pode desenhar só o país ou fazer um símbolo pro país e escrever no caderno, tá? 3. A partir da análise... 3 da página 93. Então, a partir da análise do mapa e da tabela que vocês montaram aí, você está isolado ou está inserido na globalização? Então, vocês estão isolados, vocês estão inseridos, estão fora da globalização, por quê? Vocês vão explicar aí. Exercício 4 e 5. Então, tem um trecho, né, de uma música Disneylândia. Então, exercício 4. Qual o papel das empresas transnacionais apresentados aqui nessa canção de Disneylândia? Então, vocês vão fazer essa análise. Ó, essa questão caiu em vários vestibulares, várias vezes, viu? Então, analisem bem esse trecho dessa música Disneylândia e respondam. Qual o papel das empresas transnacionais faladas aqui? 5. Quais as relações de movimentação de empresas apresentadas na canção? Cite outros exemplos. Então, qual a movimentação, né, dessas empresas? Vocês vão citar outros exemplos. Vocês vão falar quais são e vão citar outros exemplos. Certo? Então, pessoal, exercício do 1 ao 5, página... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Página 92 e 93. Lembrando, quem tem apostila pode fazer na apostila impressa, né? Quem não tem, faça no caderno, tá? Até sexta-feira, às 18 horas. Tá certo? Beijo e até semana que vem.